Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Professor Mauro Salles aqui com vocês, voltando com o nosso terceiro simulado comentado atualizado para a prova do Detran. Esse simulado é direcionado especialmente para você, meu aluno candidato, que está cursando as aulas teóricas na autoescola e está focado, se preparando para fazer essa prova teórica, tão aguardada prova teórica, que eu tenho certeza que esse simulado vai te ajudar a conquistar essa aprovação teórica. Lembrando que esse simulado, essas questões são tiradas do site do Detran RJ, tá? Mas a legislação de trânsito em sentido amplo, tá? Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e é de outro estado, eu tenho certeza que os comentários feitos neste simulado serão válidos também para você que está se preparando para fazer essa prova em outro estado, dentro do território nacional. Tá ok? Então vamos lá, já vamos iniciar com uma questão polêmica. Alô Detran RJ, uma questão polêmica aqui, tá? Muito polêmica, e a gente vai fazer essa questão aqui, tá ok? Não é considerada crime de trânsito a seguinte infração, tá? Alternativa A, transitar com veículo superior, transitar com velocidade superior à máxima em mais 50%. Alternativa B, dirigir com habilitação suspensa ou cassada. C, dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Ou D, participar de rachas ou corrida de rua não autorizadas. Tá? Então ele quer saber, não é considerada crime de trânsito a seguinte infração. Então, se eu só tenho uma resposta correta, eu tenho três opções que são consideradas crime de trânsito, né? São infrações que são crime de trânsito, tá? E eu tenho uma infração aqui que não seria o crime, tá? Que não é o crime de trânsito, tá? Então vamos analisar as questões. Opção A, transitar com velocidade superior à máxima em mais de 50%, não é crime de trânsito, mas o Detran RJ ele coloca como crime de trânsito, tá? Isso aqui, tá? Você tem o CTB, eu tô com o CTB aqui, tá? E na parte dos crimes em espécie, né, que começa a partir do 302 e vai até o 312B, tá? Você não tem transitar com velocidade máxima a mais de 50%. O que eu tenho aqui é no 291, tá aqui, transitar, que é o inciso 3º aqui do parágrafo 1º do artigo 291. Transitando com velocidade máxima a permitida para a via em 50 km, tá? Isso aqui é um agravante, tá? Para os crimes de lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor. Agravante, tá? Não é crime, é um agravante de pena para o crime de lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor, tá? O que chega próximo, tá, é o artigo 311, que é trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escola, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação de concentração de pessoas gerando perigo de dano. O que chega próximo a essa alternativa A é o 311, que é o crime em espécie, está expresso aqui no dispositivo, tá? Na verdade, não tem nada expresso aqui nos crimes em espécie. Transitar com velocidade máxima em mais de 50%, tá? Então, alô Detran RJ, vamos corrigir essa questão aí, tá? Dirigir com habilitação suspensa ou cassada, tá? É crime desde que essa suspensão seja aplicada pelo juiz, pela autoridade judiciária. Tá? Dirigir com habilitação suspensa pela autoridade de trânsito, por exemplo, o diretor do Detran, não é crime, tá? E dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias não é crime. Esse é o nosso gabarito,
Agora, participar de rachas, sim, tá? É crime ou corridas de rua, né, não autorizadas, tá? Porque quando ele fala a seguinte infração, é porque tem infrações, na verdade, quando geralmente é crime, geralmente é infração, tá? Então não é considerada crime de trânsito a seguinte infração: dirigir com a habilitação vencida, tá? Questão polêmica. Detran RJ, você tem que corrigir essa questão aí, tá? Porque a A também não é crime de trânsito, tá ok? Então vamos lá. Próxima questão. Miguel estava trafegando com sua motocicleta por uma rodovia de pista dupla, sem sinalização de regulamentação. Para não cometer infração, Miguel deverá respeitar a velocidade máxima de... Beleza. Então, o Miguel estava trafegando com sua motocicleta por uma rodovia de pista dupla, né? Rodovia de pista dupla é aquela rodovia ou uma via rural pavimentada. Rodovia de pista dupla é caracterizada por um obstáculo físico dividir a pista de rolamento, tá? Em sentido único de direção, tá? Então, segundo a classificação das vias, né? A velocidade máxima permitida para numa rodovia de pista dupla, onde não houver sinalização regulamentadora, que é a placa R19, é de 110 km para a ACM, automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 para os demais veículos, tá? Então, motocicleta entra aí no ACM. Então, nosso gabarito ele traz 110 km por hora. Terceira questão, tá? Antes da terceira questão, eu não posso deixar de falar com você, tá? Sobre o material que eu produzi, tá? É um material feito para te ajudar a você conquistar a sua aprovação, tá? É o manual da aprovação com dicas importantes relacionadas ao comportamento adequado que o aluno candidato deve adotar tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas. Além dessas dicas, eu tenho 150 questões comentadas e atualizadas já com a nova lei de trânsito para a prova do Detran. Questões comentadas por mim, comentários breves e objetivos, para te ajudar a entender e interpretar melhor as questões, com várias questões com imagens, tá? Para te ajudar. Além dessas 150 questões, eu também tenho as principais alterações que impactaram diretamente todo o processo de habilitação, tá? Trazidas aí pela Lei 14.071, e eu também tenho as palavras que são as principais palavras utilizadas como pegadinhas, tá? Essa palavra, quando cai em opção de resposta, provavelmente essa opção está errada, tá? Então, toda essa informação, todo esse conteúdo, tá? Por apenas R$ 12,90. Tá? Então eu vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, o link para você adquirir o produto. Tá? Muito prático o site de compra, o site da Hotmart. Tá? Então, se você que está interessado, você pode entrar lá, você pode comprar através do cartão de crédito, via boleto, aí fica a seu critério, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, 21 98782 3434. Se você quiser fazer um Pix também para esse número, fica à vontade, faz o Pix e eu vou te reenviar pelo WhatsApp, tá ok? Também vou deixar o número do meu Pix aí disponível aí também no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá ok? Vamos então para a terceira questão. No caso de um acidente, ao solicitar o socorro, os atendentes do chamado irão fazer algumas perguntas para ajudar a prestar um socorro mais adequado e eficiente, dentre elas, tá? Então, no caso de você presenciou um acidente ali e você liga para o socorro, tá? Esses atendentes, eles vão te fazer algumas perguntas. Então, o que você acha? Quais são as perguntas mais importantes que eles irão fazer, né, para que isso aí possa contribuir
para que possa ajudar, né, melhorar, para que ele possa direcionar uma equipe de resgate mais adequada para o local. Tá? Alternativa A, se há pessoas presas nas ferragens. B, os nomes das vítimas. C, a rota do acidente. Ou D, o culpado pelo acidente. Tá? Então, sem pestanejar aqui, é lógico que a pergunta mais importante que o atendente irá te fazer, nosso gabarito aqui, letra A, se há pessoas presas nas ferragens. Tá? Próxima questão, no que se refere ao exercício da cidadania, paciência e tolerância no trânsito para com os outros condutores, o condutor deve adotar uma postura. Alternativa A, indiferente. B, corretiva. C, agressiva. Ou D, defensiva. Tá? Então, no que se refere ao exercício da cidadania, paciência e tolerância no trânsito com os outros condutores, o condutor deve adotar uma postura. Tá? Tem algumas questões que eu particularmente acho meio a elaboração meio confusa, né? Mas é uma opinião minha, como essa, tá? Mas a que mais vai se encaixar aqui é a alternativa D, tá? É uma postura defensiva, tá? Que você deve adotar. Dentre as opções aqui, eu considero a letra D o gabarito e na verdade é a letra D, tá? Uma postura defensiva. Próxima questão, você está medindo a distância para sinalizar o local de um acidente. Mas existe uma curva, olha que interessante, antes de completar a medida necessária. Neste caso, o procedimento correto é: alternativa A, iniciar novamente a contagem a partir da curva. B, continuar a contagem normalmente. C, parar a contagem e colocar o triângulo na curva. Ou D, colocar uma pessoa na curva fazendo gestos para alertar sobre o acidente. Olha só. Vamos iniciar de baixo para cima. Tá? Antes eu quero te dar uma orientação em relação à sinalização, tá? Adequada. Né? Como que você sinaliza? Né? Então você precisa sinalizar com a sinalização de advertência, que é o triângulo. Tá? O que você usa como referência, né? Em relação à distância, sempre a velocidade máxima da via, tá? Um exemplo, se você enguiçou um veículo, tá, numa via de 80 km por hora, tá? Você, ao invés de você contar 80 metros, você vai substituir os passos pelos metros, perdão, você vai substituir os metros pelos passos, porque os passos podem ser dados em qualquer situação, tá? E para você contar ali a distância em metros, você vai precisar de um equipamento, né? E nem sempre pode ser que você tenha. Então você vai substituir os metros pelos passos, pegando sempre como parâmetro a velocidade máxima permitida para a via. Então se você enguiçou numa via de 80 km por hora, se você enguiçou numa via de 60 km por hora, às vezes na prova ele pergunta uma via de trânsito rápido, aí você já tem que saber que é 80 a via de trânsito rápido, a via arterial 60, por exemplo. Tá? Em caso de situação adversa, você dobra. Ele te dá um exemplo ali para você iniciar a contagem, né? Numa situação de emergência, mas ele coloca uma situação adversa de chuva. Tá? Então, se numa via de 80 km por hora, você vai dobrar, você vai colocar 160, um exemplo. Mas a situação aqui você inicia a contagem e entre o início da sinalização, entre o veículo que está enguiçado e o início da sinalização, existe uma curva. Tá? Então, se você tem uma curva entre o início da sinalização e o veículo, tá? Qual é o procedimento? O procedimento aqui, tá, pessoal? Essa questão, por isso que eu te dei toda essa explicação aí, para que você não erre mais. Estou te dando uma aula só nessa questão, para que você não erre, para que você entenda. Tá? Que você não precisa decorar, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, no caso da curva, tá? Você vai iniciar a contagem a partir da curva, tá? Você está numa via de 80 km por hora,
Se você não conseguiu concluir os 80 passos até a curva, né, se você contou 10 passos, 20 passos, 70, 79 passos, você vai reiniciar a contagem a partir da curva. Você vai contar os 80 passos a partir da curva, tá ok? Vamos lá. A parte do veículo constituída de órgãos ou peças necessários ao seu deslocamento e que suporta a carroceria chamada de alternativa A, chassi, B, eixo, C, motor ou D, rolamento. Tá? Então aqui, questão 10, nosso gabarito, né? A parte do veículo constituída de órgãos ou peças necessários ao seu deslocamento e que suporta a carroceria, chamada de gabarito letra A. Só está dando letra A hoje, né? A maioria das questões tá letra A. Vou ver se eu consigo colocar uma imagem de um chassi aqui para facilitar seu entendimento. Beleza? Próxima questão. É obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for alterada, por exemplo, a cor de um automóvel. Assim, o proprietário. Aqui está dizendo, né, o que é o certificado de registro, né? É o CRV, né? Certificado de registro de veículo, né? Que você conhece também como recibo de compra e venda, né? O antigo DUT, tá? Que não é um documento de porte obrigatório, tá? E quando que você vai precisar expedir um novo CRV, por exemplo, tá? Aqui ele está dizendo que quando for alterada uma característica, né? Exemplo, cor. A cor é uma característica. Aí assim o proprietário, ó, alternativa A, terá 15 dias para adotar as devidas providências. B, deve adotar imediatamente as devidas providências. C, terá 30 dias para adotar as devidas providências. Ou D, poderá aguardar o licenciamento anual para adotar as devidas providências. Né? Então aqui, as questões sobre CRV que mais caem na prova quando ele pede para você expedir um novo CRV, né, nas seguintes situações, né? Ou é a alteração de característica, que é o caso, ou é alteração de categoria, ou é transferência de propriedade, tá? Então, transferência de propriedade são 30 dias. Nos demais casos é imediato, tá, pessoal? Tá? Então, a única opção de prazo, na verdade, é os 30 dias, que é para transferência de propriedade. Nos demais casos, por exemplo, categoria, alteração de mudança de categoria ou alteração de característica, que é o caso, deve adotar imediatamente as providências. Gabarito letra B de bola. Próxima. Para cruzar a pista, o pedestre deve sempre utilizar as faixas de passagens a ele destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até, tá? Ó, alternativa A, 80 metros, B, 100 metros, C, 50 metros e D, 90 metros. Eu não quero demorar muito, tá? Eu esqueci o artigo, tá? Mas aqui ele está dizendo em relação à faixa de pedestre, tá? Que elas devem existir numa distância de até, tá? Isso aqui eu tenho aqui, mas se demorar muito para achar, vamos lá. Tá, tá, aqui o nosso gabarito, eu queria te falar o artigo, né? Mas eu não vou procurar não, tá? Aqui o nosso gabarito, você imagina uma faixa de pedestre e tal. Aqui, na verdade, você vai optar por uma dica, tá? Pela menor opção aqui, que é 50 metros, tá? Então, é uma faixa de 100 metros de pedestre, por exemplo, de 100 metros é quase que surreal, né? Tá? Então, de 50 metros, para você atravessar uma pista de rolamento, né? Já é uma distância bastante considerável, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C, isso aqui cai bastante, tá? 50 metros. Próxima questão, um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Categoria C é para o condutor que dirige veículos com PBT, peso bruto total, a partir de 3.500 quilos. Tá? Então é considerado uma categoria para transporte de carga. Alternativa A, automóvel e caminhão. B, caminhão e motocicleta. C,
automóvel e ônibus, e D, automóvel e motocicleta. Começar de baixo para cima. A C, eu posso dirigir o automóvel? Sim, posso, porque o automóvel ele está abaixo, além de ser um veículo de 4 rodas, né? Ele está abaixo do caminhão. Tá? Então quem pode mais, pode menos, exceto o A. Tá? Que o A é uma categoria à parte, né? A motocicleta, por exemplo, veículo de 2 ou 3 rodas, tem características totalmente diferentes, né, do veículo de 4 rodas, né, a parte mecânica, enfim. A motocicleta, então, ela está anulando essa questão de automóvel e o ônibus. O automóvel está certo, o ônibus é categoria D. Transporte coletivo de passageiro, transporte de passageiro, tá? Então, o ônibus, né, eu não tenho como letrar a categoria C, não é permitida para o ônibus, tá? O ônibus, perdão, não é permitido para a categoria C. Caminhão e motocicleta. O caminhão está certo, a motocicleta está errado. A motocicleta categoria A. E nosso gabarito aqui de novo, né? Só dá letra A hoje, ó. A maioria das questões. O caminhão, que é letra C, caminhão, e o automóvel, né? Que está abaixo do caminhão. Próxima questão. Quando ocorrer o mau funcionamento do dínamo, né? A segunda questão de mecânica. Quando ocorrer um mau funcionamento do dínamo, o alternador, o motorista poderá identificar através do alternativa A, amperímetro, B, manômetro, C, velocímetro, D, voltímetro ou dispositivo de lâmpada externa, tá? Então, quando tiver algum problema na parte elétrica do veículo, tá? Se aí o dínamo pertence à parte elétrica ali, na verdade, o mau funcionamento do dínamo é a parte elétrica, alternador, o motorista poderá identificar através do... Você sabe que tem os símbolos, né, que acendem ali no painel, que vão te alertar sobre um problema, tá? Quando aquela luz acende ali daquele símbolo. Então, o amperímetro, na verdade, está relacionado à parte elétrica. Nosso gabarito tem amperímetro. Também vou colocar a imagem aqui rápida para você, para melhorar o seu entendimento, tá? Do amperímetro. Tá? Beleza? Antes de eu finalizar aqui com vocês, eu vou voltar a falar do nosso simulado comentado, tá? do nosso manual da aprovação, que são as dicas que o aluno candidato deve adotar durante as aulas teóricas e práticas para que possa ajudá-lo a conquistar a tão sonhada aprovação teórica e prática, além das 150 questões comentadas, já atualizadas pela nova lei de trânsito, palavras, né, que são pegadinhas, uma atualização também da lei 14.071, trazendo aí as alterações, né, mais impactantes, como o aumento do prazo para suspensão de ponto da CNH, o aumento do prazo para renovação da CNH, tá? Enfim, tem muita coisa boa aí. É um material complementar, tá? É lógico que você precisa das aulas na sua autoescola, tá? Lá com seu instrutor teórico, você precisa ler a apostila, entender, prestar atenção nas aulas, praticar, fazer os simulados, né? Aprender como é que você faz os simulados. Tem algumas questões que realmente deixam muitas dúvidas, então é necessário que você realmente faça. E esse simulado comentado, ele ajuda bastante, tá? a desenvolver o seu raciocínio, tá ok? Peço aí, obrigado aí pela atenção de todos, tá? E se você gostou aí, não se esqueça de deixar o seu like aí para me ajudar, tá? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo aí com alguém que esteja precisando também, tá? Deixe as suas dúvidas ou as suas críticas aí, para que eu possa tentar te ajudar. Lembrando que o link de compra do produto que eu acabei de divulgar, está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá ok? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até o próximo vídeo aí do canal.